Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Maurício de Geografia e estamos iniciando a aula de número 29, tá? Pessoal, alguns recadinhos agora no início. Primeiro, clica no link número 1 da atividade obrigatória para você estar registrando a sua presença, tá ok? Então isso aí é muito importante, não esqueçam dessa etapa, tá? Outro recadinho, pessoal, espero que você esteja se cuidando muito, né? Eu sei que está um momento muito difícil para todos, né? Mas além de você estar se cuidando, você também acaba cuidando dos outros, tá joia? E a aula de hoje é uma aula muito pertinente, alunos do sexto ano, que nós vamos trabalhar os rios, as regiões hidrográficas do Brasil e suas alterações ao longo do tempo, tá? Então, quando a gente fala da água, se eu pegar um gancho hoje, que eu acabei de falar para vocês se cuidarem, uma das medidas que vocês podem estar utilizando, gente, e que ela é muito eficiente, é o ato de lavar as mãos com a água e com sabão, tá? Então, a água, esse tema, né, que nós temos, ela não é só importante, a gente tem um monte de características importantes, né? Mas uma especial nos dias de hoje, que nos protege, e não somente do corona, mas de todas as outras doenças também, tá? Pessoal, quais são os objetivos que nós temos, né, nas aulas de hoje? Ou seja, o que eu espero que vocês aprendam para a gente fixar, e eu tenho certeza que a gente vai se dar muito bem nisso. Conhecer o conceito de bacia hidrográfica, tá? Então hoje a gente vai estar retomando, gente, o que vocês tiveram nas últimas aulas, né, de geografia. Vamos apresentar as principais bacias hidrográficas do Brasil. Vamos ver que o Brasil ele é um país muito rico em termos de irrigação, né, em termos de pluviosidade. E vamos evidenciar a necessidade, gente, e a importância de preservar essa água. Tá ok? Pessoal, então, revisando os conteúdos que já foram trabalhados. Tá? A gente viu a importância sobre a disponibilidade de água doce do planeta, né? A gente pode também notar que nós não temos uma grande quantidade, a maior parte dessa água que nós temos no planeta, né? A gente seria, entre aspas, quase um planeta água, né? Na parte superficial falando, mas uma boa parte dela está salgada. Nós vamos aprender, gente, sobre os problemas ambientais relacionados à água. Tá? Outro detalhe muito importante, gente, tá? Porque além de nós termos uma quantidade pequena de água doce disponível no nosso planeta, a gente tem que dar uma olhadinha como que a gente está cuidando e tratando dessa água. Entendermos as formas e razões do consumo do recurso hídrico. O que será que onde que a gente gasta tanta água? Será que é lavando a louça? Será que é produzindo nossos alimentos? Será que são fabricando nossos produtos? Né? Então, isso tudo a gente vai estar vendo nessa aula de hoje. Hidrosfera, gente, conjunto das águas presentes no planeta Terra. Eu sempre gosto de comparar a questão, quando eu falo do nosso planeta, que ele é um supersistema, gente, um supersistema vivo, ele está inteiramente interligado. Eu até às vezes comparo, por exemplo, até para mim mesmo, né, ter esse entendimento melhor, da água com o sangue humano. Então, dentro do meu corpo, né, eu tenho todo o sangue fluido. Né? Um exemplo, gente, se eu pegar e contaminar meu sangue, ele não contamina apenas a pontinha do meu dedo onde eu fiz o corte, ele vai acabar contaminando todo o restante. Assim mesmo como o caso do vírus, por exemplo, que entra dentro do meu organismo. Ele acaba fluindo sobre todo ele. A mesma coisa acontece, gente, em relação à água do nosso planeta. Ela está totalmente interligada, tá? Então, quando a gente pega e vai analisar o nosso planeta, essa água que existe dentro dele, tá? Ela é uma água que ela não deixa de existir, tá? Porque a gente tem o ciclo hidrológico da água, né? E ela vai sendo renovada constantemente. Lógico que isso aí não ocorre da mesma maneira em todas as regiões do planeta, mas eu não consigo eliminar essa água, só se eu colocasse essa água para o espaço, né? Mas a gente tem outros problemas que a gente tem que dar uma olhadinha, que nós vamos estar vendo na sequência, tá?
Pessoal, o que eu estava falando para vocês sobre o ciclo da água, né? Então, a água é um elemento químico muito volátil, né? Então, ela tem alguns pontos de fusão que a hora que ela muda do estado físico, ou seja, dependendo da temperatura, ela evapora, né? Dependendo da temperatura, ela solidifica, né? E quando eu pego o ciclo da água, vamos dar uma olhadinha aqui, eu vou ter o quê, gente? Sempre a evaporação, né? A condensação, que é a hora que vai formar as nuvens, né? E depois eu vou ter a precipitação. E esse ciclo da água, gente, ele é constante, tá? Ele não para, né? A única coisa é que ele não ocorre da mesma maneira, né? Em todas as partes do nosso planeta, né? Mas é um ciclo constante, né? Então tem algumas partes que ele ocorre com uma rapidez, né? E outras que ele acaba demorando, ou seja, que a gente não tem nuvens, né? Ou ausência de nuvens. Se a gente observar os desertos, você vai ver que eles têm muito poucas nuvens quando você está no deserto. Vamos para a próxima aqui. Pessoal, da água do nosso planeta, tá? De toda a água que a gente tem no planeta. Então, nós temos o quê, gente? 97,5% dessa água está nos mares e oceanos. Ou seja, a gente tem uma boa quantidade de água, tá? Porém, ela é salgada, né? Eu tenho, por exemplo, 0,36% só de água doce na superfície, ou seja, de fácil acesso, né? Qual que é a diferença dessa água do mar, do oceano e dessas águas que a gente tem nos lagos, nos rios, nos pântanos, né? Será que é o sal? Não, gente. Nessa água, tanto no rio quanto nos lagos, nós também temos sal. Inclusive, um detalhe, nós estamos começando a ter cada vez mais sal nessa água, né? Mas ela bate numa média de 0,05% por litro, né? Então eu tenho uma proporção relativamente baixa. Então, para o nosso consumo, não afeta. Já nos mares e oceanos, eu já tenho acima de 3%. Pessoal, recadinho, dica importante: nunca caia na tentação de tomar água do mar. Lógico que todo mundo já levou um caldão um dia, né? Já engoliu um pouco d'água, mas não pegue e enche um copo de 300 ml e comece a beber essa água salgada, porque ela vai te fazer muito mal. Tá? Então, lembrando, nunca tentar cair na tentação de tomar água salgada. Tá? Vamos retornar. Então, a maior parte da nossa água, ela é salgada, está presente nos oceanos e nos mares. O que são os mares? Qual que é a diferença do oceano e mar, professor? Gente, os mares são pequenas porções dos oceanos, né? Nós temos os mares internos, os externos, mas são porções menores, né? E vai estar aí a maior parte da nossa água. Uma outra parte, gente, daí sobram 2,5% de água doce, né? Então eu tenho 2,5% de água doce, ou seja, menor volume, né? E vejam, a maior parte dela, 77,2%, está nas geleiras. Pô, professor, a gente pode usar essa água da geleira? A gente pode usar, só que ela não é fácil acesso, né? Ou seja, ela está muito longe, a gente teria que trazer, ela derreteria, né? Então, ela não é de fácil acesso, né? 22,4% está no subsolo. Então, eu tenho bastante água no subsolo, mas, novamente, ela não é uma água que a gente consegue extrair de uma maneira fácil, né? Eu vou ter que perfurar para tirar ela, né? E o 0,36%, que é o que nos interessa, que vai ser o nosso foco dessas aulas, está na superfície, em lagos, nos rios e nos pântanos. Vamos para a próxima. Pessoal, vamos lá. Vamos começar com a pergunta: o que é um rio? Vamos tentar dar uma olhadinha no que vocês já compreenderam e vamos dar um tempinho para vocês responderem essa questão, tá ok?
Então vamos lá, pessoal. Conseguiram dar uma pensadinha? Olha o que é essa pergunta. O que é um rio? Ela é uma das perguntas mais fundamentais que vemos em termos de hidrografia, principalmente que estamos vendo a parte de rio e de águas superficiais. Pessoal, então, alternativa A é um curso de água natural que corre em todos os sentidos, independente do relevo. Tá? Aonde que está o problema nessa questão, gente? É um curso de água natural, ok, né? Que corre, ótimo. Agora, ele não corre não em todos os sentidos, gente. Ele vai depender do relevo, sempre das partes mais altas para as partes mais baixas, tá? Então, alternativa A, vamos eliminar. Alternativa B, é um curso de água natural que corre de uma parte mais elevada para uma parte mais baixa. Essa aí vamos contemplar a resposta correta, tá? Então, alternativa B é um curso de água natural que corre de uma parte mais elevada para uma parte mais baixa, tá ok? Pessoal, mais uma questãozinha para a gente estar revisando as aulas anteriores, exercitando aquilo que nós vimos, né? Que é, qual atividade humana consome mais água, né? Qual delas será que vai estar consumindo mais água? Alternativa A, a indústria. B, consumo humano, o banho, o lavar a louça, a limpeza, o lavar o carro, né? Ou, alternativa C, agricultura e pecuária. Vamos lá, dar um tempinho para vocês responderem? E aí, pessoal? Vamos ver então qual dessas atividades, essas três opções, que consome mais água no planeta, né? Então, a indústria,
será que a indústria que vai estar consumindo mais água? Será que é o consumo humano? Será que de repente agora você não vai mais lavar louça na tua casa porque você acha que vai estar gastando muita água? Ou será que a agricultura e a pecuária? Gente, a que mais vai atividade humana que vamos consumir água vai ser a agricultura e a pecuária, tá? Então, mas professor, como? Através da irrigação, gente, de todas as plantas, através, gente, da pecuária, né? Você tem que, esses animais também consomem água, o processo também, depois, né, do que nós fazemos com eles, também vai consumir água. Em segundo lugar seria a indústria e em terceiro lugar seria o consumo humano, tá joia? Pessoal, vamos falar um pouquinho agora, revisando novamente, da bacia hidrográfica. Por que nós falamos tanto da bacia hidrográfica e a gente não fala somente de um rio? Senhor, a gente deve falar do Rio Paraná ou do Rio Amazonas, nós não pegamos de base apenas ele e nos referimos sempre à bacia hidrográfica. Lembra aquilo que eu falei para vocês do corpo humano, que está tudo interligado? A mesma coisa ocorre, né, no nosso planeta e com as águas do nosso planeta. Então, sempre que eu tenho um rio principal, lembrando, eu tenho os afluentes, os subafluentes e uma área por eles drenada, tá? Ou seja, gente, se eu contaminar esse rio aqui, um exemplo, um produto químico, alguma coisa que, né, que venha poluir esse rio, eu não vou estar poluindo apenas esse ponto, mas sim toda essa rede da bacia hidrográfica, tá? Lembrando que nós temos como divisor da bacia hidrográfica, vocês estão vendo aqui em pontilhado, né? Geralmente, o que são os divisores das bacias hidrográficas, gente? O que divide uma bacia da outra? Os pontos geralmente mais altos, tá? Vão estar dividindo essa bacia, né? Vamos para o próximo. Pessoal, das bacias hidrográficas brasileiras, das principais, tá? Vamos dar uma olhadinha como que o Brasil está dividido. Então, nós temos 12 regiões hidrográficas brasileiras. A região do Amazonas, que é a maior área, né? Então, vocês vejam um detalhezinho que no Brasil, a maior bacia hidrográfica que vai ser aqui do Amazonas, onde a gente tem muita disponibilidade de água, é em contrapartida a região do nosso país que mora menos pessoas, ou seja, que eu tenho um vazio demográfico maior, né? Depois eu vou ter a bacia do Tocantins-Araguaia, do Atlântico Ocidental, Parnaíba, Atlântico Oriental, a do São Francisco, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste, Paraná, Paraguai, Uruguai e o Atlântico Sul, né? Agora, se observarmos aqui o nosso Paranazinho, o nosso estado, né, nós vamos ter essas duas bacias hidrográficas principais, a do Paraná e a do Atlântico. Tá joia? Vamos para a próxima, pessoal. Então, agora a próxima pergunta, gente. Qual que vai ser? Qual a maior região hidrográfica brasileira? Onde que eu tenho essa maior parte de redes, né, de hidrográficas e da bacia hidrográfica, né, de toda essa área que a compõe? A Amazonas, Tocantins, Araguaia, a do São Francisco ou a do Paraná? Então, vamos dar um tempinho para vocês responderem essa questão.
E aí, pessoal, vamos dar uma olhadinha, então, na resposta dessa questão? Qual a maior região hidrográfica brasileira? Gente, a maior região hidrográfica brasileira vai ser a região do Amazonas, né? Que nós vamos poder ver na sequência aqui, que na distribuição da água doce do Brasil, né? Então, região norte, que é a região do Amazonas, daquela questão anterior, nós vamos ter 68% dessa água lá, né? E como eu comentei anteriormente, né, nós temos a questão que nós temos a maior disponibilidade de água numa região que moram poucas pessoas, né? Por ser uma floresta, né? Uma região que nós ainda não tem uma densidade populacional, ou seja, não tem tanta gente morando junto lá, pertinho, como nós vemos em outros centros urbanos, né? Porém, é a maior disponibilidade de água que nós temos no Brasil, tá? Região norte, 68% do total dessa água, né? Região centro-oeste eu vou ter 16%, na região sul eu vou ter 7%, região sudeste 6% e na região nordeste eu vou ter 3%, que é a região que eu tenho maior estresse hídrico aqui no Brasil, né? Vamos para a próxima. Pessoal, os 5 maiores rios do Brasil, tá? Então vamos começar. Primeiro, o rio Amazonas, tá? Em segundo, nós vamos ter o rio Paraná, muito importante para nós aqui do estado do Paraná, gente, né? O rio Madeira. Em quarto lugar, vamos ter o rio Purus. E em quinto lugar, vamos ter o rio São Francisco, tá ok? Pessoal, e vamos para uma perguntinha, para a próxima pergunta, para vocês darem uma pensadinha. Qual a região com menos água doce no Brasil? Né? Alternativa A, região norte. B, a região sul. C, região nordeste. E D, a região centro-oeste. Tá? Vamos então dar uns minutinhos para vocês responderem essa questão.
Então vamos lá, pessoal. Vamos ver aqui qual a região com menos água doce no Brasil. Região Norte. Como nós vimos, a região Norte ela não é com menos água, ela é com mais disponibilidade de água doce no Brasil, né? Região Sul, não. Região Sul nós vamos ver também no decorrer, nas próximas aulas, que ela também é uma região muito bem irrigada, né? Região Nordeste, região Centro-Oeste, qual seria a região Nordeste, gente? Tá? É a região que eu falaria para vocês que nós temos um estresse hídrico. Professor, mas o que é o estresse hídrico? Já ficou estressado alguma vez? Já deve ter ficado por algum motivo, né? Agora, pense a hora que você abrir a tua torneira e não tiver água. Com certeza também vai ficar estressado. Então a gente utiliza esse termo para regiões que sofrem consequência da falta de água, tá? Pessoal, agora vem um tema muito importante. Nós vimos que nós temos pouca água doce no planeta. Em disponibilidade, então, menos ainda, ou seja, em disponibilidade fácil na superfície. E é um elemento super importante para nós, gente. Nós que nós utilizamos, tanto na agricultura, na pecuária, nós utilizamos na indústria, né? Nós utilizamos para o consumo humano, né? Então, ela é super básica para nós e para a nossa vida, né? Inclusive, a maior parte do nosso corpo é composta de água. Agora, como que nós estamos tratando essa água, né? Só para vocês terem uma ideia, gente, aqui eu tenho uma imagem aqui da poluição do rio, né? Nós temos um problema seríssimo sanitário aqui, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Né? No mundo inteiro. Para vocês terem ideia, nós temos mais de 20 mil mortes, tá, por ano aqui no Brasil provocadas pelo consumo de água tóxica, né? Só de diarreia nós temos mais de 15 mil mortes, né, por ano por consumir essa água contaminada, né? E como eu falei para vocês, gente, quando você contamina uma determinada região, né, um determinado rio, não é apenas aquele local, mas é por onde vai fluir toda aquela rede de água, né? Toda aquela rede de água. Então, hoje a gente gasta muito dinheiro e muito, né, da nossa estrutura para estar tratando essa água, tá? Vamos pegar aqui no caso do Paraná, né? Nós temos a Sanepar. A Sanepar, ela já fornece, ela cuida de dois detalhes, gente, né? Quando a gente tem o fornecimento de água. Essa água, ela não chega milagrosamente na tua casa, ela vai toda através de uma rede, né? Então, por exemplo, aqui no nosso Paraná, no nosso estado, nós temos o tratamento dessa água, essa água chega na nossa casa, a gente utiliza e ela sai da nossa casa também, né, através aí da rede de esgoto. Quando ela chega da nossa casa, ela está potável. É uma água, gente, que você pode abrir a torneira e tomar. Professor, posso tomar 100%? Depende. Depende como que está o teu sistema hidráulico da sua casa. Ou seja, não adianta essa água chegar limpinha, se quando ela passar pela tua caixa d'água, né, ela está super contaminada, ou está muito suja, né, ou você nunca limpou na vida, lembrando-se que sempre é bom limpar uma vez ao ano, tá? Então nós temos que tomar muito cuidado, gente, com o que nós jogamos nessa água, para depois a gente não precisar gastar muito para tratar essa água também, né, fora lugares que não têm o acesso a essa água já tratada, ou seja, ao saneamento básico, tá? Pessoal, então agora peguem seu caderno, peguem sua borracha, peguem, né, todos os seus utensílios que vocês vão utilizar e vamos aos exercícios, tá? O primeiro exercício que teremos, gente. Por que você acha que a sociedade brasileira despeja o lixo e o esgoto nas águas dos rios? Tá? Pessoal, vamos dar uma pensadinha nessa questão? Então, vocês vão ter uns minutinhos para responder e a gente já volta.
Vamos lá, pessoal, vamos responder então essa questão? Então, por que você acha que a sociedade brasileira, lembrando que não é só a sociedade brasileira, tá, gente? A gente tem essa questão da água, é um problema, na verdade, no mundo, né? Ou uma boa parte dele. Despeja o lixo e o esgoto nas águas dos rios. Bem, então a gente vê mais ou menos assim. O que praticamente nós fazemos, gente, quando você vai lá na tua patente, você acha que aquilo que nessa sua necessidade, você apertou aquele botãozinho e sumiu, gente. Ele não some, né? Na verdade, a gente mistura aquilo na água, né? Por isso que a gente tem que tomar esse cuidado, gente, o que a gente vai jogando, principalmente na nossa residência, evitar jogar óleo, tá? Absorventes, né? Ou qualquer outro produto químico, alguma coisa assim, que tudo que você jogar ali, gente, vai ser misturado na água. Então, muita atenção e muito cuidado e muito respeito com a água no nosso planeta. Então, nós vamos ter, pela falta de informação, essa informação que eu estou passando para vocês, dessa importância, desse cuidado para nós termos com essa água, que nós mesmos vamos consumir ela futuramente. Falta de políticas públicas eficazes, né? Como eu ter acesso ao saneamento básico, gente, né? Não são todos os lugares que têm acesso ao saneamento básico. No Brasil e no mundo nós temos regiões também muito críticas, né? Aqui eu poderia colocar até a incrementação de utilização de tecnologias novas, né? O emprego de tecnologia para estar limpando essa água, como filtros, né? Processo com plantas, sim. Processo com plantas, professor? Sim, tem algumas plantas, gente, que quando o esgoto vai, essas plantas, elas consomem, né? Vão se alimentando desses micro-organismos, dessas bactérias que fazem tão mal para nós, né? A infraestrutura, gente, ou seja, eu ter essa estrutura, né, de saneamento, ter a rede de esgoto, né, ela não em céu aberto, mas ela totalmente, né, seguindo os padrões que nós precisamos. E a vigilância, ou seja, o cuidado também com essa rede, como que está acontecendo, como que teu vizinho está cuidando, por exemplo, da água dele, né, ou como as indústrias cuidam, aonde que elas jogam os dejetos, né, para evitar esse tipo de poluição. Tá joia? Pessoal, vamos para mais uma questão, né? O Brasil sofre com a falta de água? Será que o Brasil, com tanta água assim, ele sofre com a falta dela? Justifique a sua resposta. Lembrando que nós passamos agora por um momento, né? Estamos passando por um momento de falta de água, né? Agora, isso acontece em todo o Brasil, né? Por que a gente sofre com essa falta de água? E justifique a sua resposta. Tá ok? Então vamos dar alguns minutinhos para você estar respondendo essa questão.
Vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhadinha então no que vocês responderam, né? O Brasil sofre com a falta de água? Justifique, né? Apesar do Brasil ser um país de dimensões continentais que concentra de 13 a 14% de toda a água no mundo, né? Em apenas um país, né? Algumas regiões sofrem com estresse hídrico, como o semiárido brasileiro, né? E até mesmo o Sudeste, pela sazonalidade de chuvas e abastecimento, né? Então, o que nós temos? Nós temos essa região, gente, de estresse hídrico, que a gente pode se basear que vai ser o nosso semiárido brasileiro, né? E as outras regiões, nós pegamos, às vezes, sazonalidade de chuvas, né? Então, o que nós estamos passando aqui no nosso estado do Paraná, né? Nesses últimos tempos? Com essa falta de água, assim por diante. É que o ciclo hidrológico não ocorreu da maneira que nós gostaríamos que ele ocorresse, né? Então, por isso, nós tivemos agora períodos, né, que diminuiu a quantidade de chuva, mas, no modo geral, a gente tem uma linearidade nessas chuvas, né? Ou seja, eu tenho chuva constantemente. A gente não sofre de estresse hídrico, apenas a região aqui, realmente, do semiárido do Brasil. Tá joia, pessoal? Pessoal, estamos aqui finalizando essa aula de hoje, né? Agradecer vocês pela presença, pela participação. E o conteúdo da nossa próxima aula, gente. Vamos continuar falando de rios, hidrografia, só que agora no Paraná, gente, tá? E as suas alterações ao longo do tempo. Tá joia, pessoal? Um abraço para vocês, até a próxima aula, tá?